Muito bem, na nossa videoaula eu vou explicar como fazer para a instalação do serviço SharePoint Services no Windows Server 2003 R2. E somente no Windows Server 2003 R2 você encontra essa ferramenta do SharePoint Services. Eu vou explicar como é que funciona primeiramente uma forma bem básica de se fazer com o SharePoint Services. Eu tenho aqui uma máquina Windows Server 2003 R2 numa máquina virtual. E aqui a gente vai fazer o seguinte: se você já tem o Internet Information Services instalado, você vai abrir o gerenciador do IIS e vai notar que só tem o site da web padrão e o Administration aqui que foi instalado na outra videoaula. Então, o serviço Administration, ele já foi instalado anteriormente, que daí no caso é esse aqui, que não tem nada a ver com o SharePoint Services. Então, o SharePoint Services ele vai instalar uma administração remota de SQL Server. O que a gente vai fazer agora então? Para fazer a instalação do serviço SharePoint Services, você tem a primeira opção, que é colocar o CD de instalação dentro do Drive de CD, dar duplo clique nele, instalar componentes opcionais do Windows, que é a primeira opção para fazer a instalação do serviço SharePoint Services. Se você não tem o R2 do Windows Server 2003, não adianta procurar nessa caixa que você não vai encontrar o serviço Windows SharePoint Services, aqui na versão 2.0. Se você marcar essa caixa aqui e clicar em avançar, você já vai estar instalando todos os serviços do SharePoint Services. Porém, eu não vou fazer com esse assistente, eu vou indo em iniciar, que é o terceiro método para você fazer a instalação do serviço SharePoint Services. Então, eu vou iniciar, painel de controle, adicionar remover programas, adicionar remover componentes do Windows. Mas eu também não vou fazer por esse assistente, eu vou iniciar, todos os programas, ferramentas administrativas, assistente para configurar o servidor. Eu vou clicar em avançar e avançar novamente. Notem que eu tenho esses três métodos para fazer a instalação do serviço SharePoint Services. Se você não encontrar nenhum desses métodos e não encontrar o SharePoint Services, é porque você não tem instalado o Windows Server 2003 R2. Notem que de todas as funções que eu tenho instalado, eu ainda não tenho o serviço SharePoint. O que ele me faz essa configuração aqui? Então, o serviço SharePoint. O SharePoint Services contribui para o aumento de produtividade de empresas, criando sites da web onde usuários podem colaborar em documentos, tarefas, eventos e facilmente trocar informação. Essa opção instalará a configuração típica do SharePoint Services. Para instalar opções de instalação mais avançadas, acesse adicionar e remover componentes do Windows. Então, aqui eu tenho o log de configuração do servidor e a instalação do SharePoint Services. Então, vou selecionar o serviço SharePoint. Note que de todas as funções que eu tenho, não tenho ainda o SharePoint. E somente pode ser feita a instalação no Windows Server 2003 R2. E vou clicar em avançar nessa caixa. O resumo: instalar o SharePoint Services. Vou clicar em avançar. Ele já vai me pedir isso aqui, ó. Insira o disco 2 do Windows Server 2003 R2. Então, vou procurar aqui a imagem de ISO. CD2. E clicar em abrir. Ok. Se você já tiver o ASP.NET instalado, ele vai me dar essa opção aqui. Já existe uma versão do ASP.NET instalada, no entanto, ela não está registrada no IIS como uma extensão do serviço da web. Então, o Windows SharePoint Services exige que o ASP.NET esteja registrado para funcionar corretamente. Deseja que a instalação do Windows SharePoint Services registre a versão mais recente disponível do ASP.NET como uma extensão de serviço da web do IIS? Então, esse erro vai acontecer se o ASP.NET não foi instalado antes do Internet Information Services. Então, vou clicar em sim para ele registrar. E aguardar enquanto ele faz a instalação do SharePoint Services. Nessa parte, ele vai configurar o Windows SharePoint Services 2.0.
Notem que ele vai abrir essa caixa nova aqui. Se você quiser fazer o cancelamento da instalação, você pode clicar em cancelar, caso você queira parar a instalação. Nessa parte, quando aparecer essa nova tela, vai aparecer o seguinte: Microsoft SQL Server Desktop Engine. Então, quando aparecer essa tela, ele vai instalar um pequeno aplicativo chamado Microsoft SQL Server Desktop Engine, que é um aplicativo do SharePoint Services, caso você tenha um serviço de SQL Server no computador local ou remoto. Se você tiver no computador local, você vai acessar localhost e vai fazer a configuração do SQL Server por esse aplicativo. Esse aplicativo ele é instalado automaticamente junto com o SharePoint Services no Windows Server 2003 R2. Esse aplicativo ele vai ser instalado junto, então você não vai poder remover o SQL Server. Você pode tirar ele da inicialização automática, mais tarde, que vamos fazer isso mais tarde. E quando reiniciar o sistema, vai se notar que vai ter um novo aplicativo no Startup do sistema operacional. Isso significa que quando o Windows Server for iniciado, esse serviço de Microsoft SQL Server Engine, ele vai inicializar junto com o sistema operacional. Se você não quiser que ele inicie junto com o sistema operacional, você pode iniciar todos os programas, inicializar e remover esse aplicativo que está aqui, gerenciador serviços. Que esse gerenciador de serviços ele vai inicializar o Microsoft SQL Server Engine. Esse SQL Server Engine ele é digamos que um cliente de um servidor SQL Server. E somente no disco 2 você encontra o SharePoint Services para fazer a instalação. Então, muito bem, agora este servidor agora já é um servidor de SharePoint Services. Você configurou com este servidor como um servidor SharePoint Services. Para adicionar e remover outra função, execute o assistente para configurar o servidor novamente. Então, agora eu vou clicar em concluir e ele já vai me dar uma descrição seguinte. O serviço SharePoint. O serviço SharePoint Services contribui para o aumento de produtividade de empresas, criando sites da web onde usuários podem colaborar em documentos, tarefas, eventos e facilmente trocar informações. O SharePoint Services torna mais fácil a gerentes de equipes o gerenciamento de conteúdo do site e da atividade dos usuários. O ambiente é projetado para flexibilizar a implantação, administração e desenvolvimento de aplicativos. Eu posso clicar aqui para gerenciar o SharePoint Services e exibir o site padrão, que é do SharePoint Services. Eu vou iniciar, ferramentas administrativas, gerenciador de serviço de informação da internet, e eu já encontro aqui em sites da web, eu já encontro na porta 31.941 administração central do SharePoint. Aqui nesse aplicativozinho que aparece aqui, administração central do SharePoint, ele vai abrir o navegador com o sistema para fazer a administração do SharePoint Services que está instalado no Internet Information Services. Você pode atribuir essa porta 31.941 à administração central do SharePoint, ou você também pode atribuir uma outra porta de um intervalo entre 1 a 65.535 se a porta 80 já estiver ocupada. Vamos aguardar então que ele abra o site da web, que é localhost 31.941 nesse exemplo aqui. Ele demora um pouco mais para carregar porque são páginas que elas muito pesadas e ela demora bastante para carregar mesmo. Muito bem, então aqui abriu a administração central do Windows SharePoint Services. Aí aqui eu tenho várias funções, né? Estender ou atualizar o servidor.
Eu tenho criar site de nível superior, né? Site da web padrão aqui tem aqui. Eu tenho excluir conjuntos de site, configurar definições de servidor. A configuração do servidor, use a configuração de segurança. Use esses links para atualizar as opções de segurança que afetam todos os servidores virtuais e para adicionar, atualizar ou alterar as funções de usuário relativo a um único site de nível superior. Então, posso definir um grupo de administração aqui, né? No caso, eu posso colocar um nome aqui, domínio e tal. E ele é todo feito em ASP, ASPX. Eu tenho aqui a configuração de componentes, eu tenho toda a administração do servidor, eu tenho aqui nesse site, foi feito aqui no Internet Information Services, para fazer a administração do servidor no SharePoint Services. Aí aqui eu tenho a configuração desse site, eu posso colocar um certificado de segurança para esse site, na porta 442 que eu tenho aqui, e colocar esse site em HTTPS na infraestrutura local. Eu tenho aqui a pasta base, né? No caso, o serviço do SharePoint, ele fica todo nessa pasta aqui que eu vou mostrar agora. Eu posso abrir ele aqui. Aqui está todos os arquivos que aparecem nesse site aqui de administração central do SharePoint Services. Aqui é o ASP.NET, aqui é os arquivos, né, XML. Os arquivos ele é todo em ASPX. Ó, o código fonte dele aqui, de uma página qualquer aqui. E ele fica todo nessa pasta aqui. C, arquivos de programas, arquivos comuns, Microsoft Shared, Web Server Extensions, 60/template/admin/1046. Ele fica todo nessa página aqui. Aí eu tenho a configuração documentos, é sempre default.aspx, ASP.NET a versão dele, né? Os erros personalizados eu posso configurar ele aqui, ele vem como o site padrão mesmo. Aqui o cabeçalho é HTTP e segurança do diretório. Por padrão, o acesso anônimo é desativado. Você pode ativar o acesso anônimo para ele acessar de fora. No entanto, é que se eu acessar esse site, como eu estou acessando aqui por localhost, eu não precisei colocar minhas credenciais. Mas, se eu precisar acessar esse site de fora, digitando o endereço de IP do meu servidor, então eu vou acessar 192.168.1.254. Notem que ele vai me pedir login e senha. Esse login e senha é o login e senha de uma conta administrador ou convidado ou qualquer uma outra conta que tenha no meu servidor, no meu Windows 2003 Server. Então, ele pede as credenciais por causa dessa configuração aqui, ó. Vou abrir aqui a configuração dele. Ativar acesso anônimo. Então, se eu ativo acesso anônimo, procuro uma conta de usuário local, eu posso ativar essa opção aqui, aguardar um pouquinho enquanto ele carrega, mas eu posso ativar a opção de que o usuário faça logon sem precisar de login e senha nesse site do SharePoint Services. Por padrão, você vai precisar digitar uma conta, vai digitar, no caso aqui na minha configuração aqui é o administrador, mas eu posso digitar administrador, posso digitar uma conta que esteja no computador local, ou no caso aqui no Active Directory. Vou digitar minha senha, né, no caso a senha do administrador. Para que ele tenha acesso à senha, eu vou confirmar essa senha, aplicar e OK. Aqui no caso do certificado servidor, eu posso colocar atribuir o certificado existente, por exemplo, né? E colocar o serviço SharePoint aqui com a camada SSL, né, HTTPS. No caso aqui, se eu digitar HTTPS na porta 442, que é a que eu estou configurado aqui, eu tenho a mesma administração central do SharePoint, só que, claro, o certificado aqui é autoassinado. Mas mesmo assim, mesmo o certificado de segurança do site sendo assinado, não tem problema se ele estiver na infraestrutura local da empresa. Ou do local, no caso da empresa, ou no setor, enfim. Vou colocar minha senha aqui de administrador.
para acessar a configuração, a administração central do SharePoint Services. Então aqui eu tenho toda a interface padrão. Eu posso clicar aqui em ajuda. Ele vai me dar algumas informações bem interessantes até sobre o SharePoint Services, notem. Essa página aqui. Se você quiser acessar essa página, sem precisar clicar naquele link, é help/sts/html/cs0012.htm. É isso. Dúvidas sobre a instalação do serviço SharePoint? Pode deixar comentários no vídeo. Eu vou fazer logoff aqui para mostrar como é que é aquele startup. Daquele aplicativo, né? Quando você faz logon na conta de administrador ou na conta que você fez a instalação do SharePoint Services, esse desktop engine, ele vai fazer logon junto com o administrador. Ele vai fazer logon e vai iniciar junto com a conta administrador do computador local. Portanto, é importante você prestar atenção indo iniciar e vendo essas configurações de inicialização do sistema, para que não haja problemas com a inicialização do SharePoint com o SQL Desktop. Então, agora que ele fez logon, notem que aqui no canto próximo ao relógio, ele já aparece. Se eu der duplo clique nele, vai vir aqui essa caixinha, SQL Server Services Manager. Eu posso colocar o servidor aqui, o endereço de IP ou então localhost, e posso iniciar automaticamente o serviço ao iniciar o OS, o sistema operacional, né? Já que eu não tenho serviço de SQL Server, eu vou desativar isso aqui na inicialização. Eu venho aqui iniciar todos os programas, inicializar e removo esse aplicativo gerenciador de serviços aqui. E clico aqui, aliás, eu vou clicar aqui e vou clicar em sair com o botão direito. Agora eu vou fazer logoff e notem que ele não vai mais inicializar junto, o aplicativo não vai inicializar junto com o computador ou com a conta de usuário, né? É importante que nenhum aplicativo no seu servidor, até por uma questão de segurança, é importante que nenhum aplicativo do servidor inicie junto com o sistema operacional. Só a tela de configuração de gerenciamento do servidor já é o máximo que pode iniciar junto com o servidor. Então, na próxima videoaula, a gente vai aprender sobre AD, um pouquinho de Active Directory, GPO e ingressar as máquinas do domínio. O ingresso das máquinas do domínio vai precisar que essas configurações estejam tudo up, né? No caso, tudo inicializado. E é isso, a instalação do serviço SharePoint Services é essa. Você tem essa configuração, você pode ter 3 opções para fazer a instalação do serviço SharePoint. Próxima videoaula, Active Directory, GPO, ingressar máquinas do domínio. E nas próximas, daí vai ter mais 2 videoaulas para fechar essa série, que é o backup e a SR no servidor com Windows Server 2003 e a segurança do servidor, as práticas recomendadas da segurança interna do servidor na sua rede local. E é isso, dúvidas sobre a instalação do serviço SharePoint, você pode deixar comentários no vídeo. Até a próxima!